Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma live no canal A Era do Avatar. Hoje vamos receber o professor Alexandre Campelo. Vai nos falar sobre anos no eremitério de meu mestre, por Paramahansa Yogananda. O professor Alexandre está fazendo uma série de lives sobre a vida e a obra de Yogananda. E hoje o assunto vai ser esse, a narrativa de Yogananda sobre essa experiência com o mestre dele. Acho que é Shri Yukteswar, né? O Alexandre é que sabe, eu não sei, eu posso arriscar, porque quem é o doutor aqui em Yogananda é o Alexandre. Bom, minha gente, aqueles que ainda não se inscreveram, nós pedimos com insistência, a insistência chata, mas que é necessário, porque o nosso canal ele precisa crescer, precisa chegar a mais pessoas. Então, vocês se inscrevendo no canal, curtindo o conteúdo, compartilhando, comentando, isso valoriza muito o trabalho, que por si já é muito bom. Mas se o YouTube não souber disso, e se as pessoas não souberem, ele vai ficar restrito a nós aqui, esses que já conhecem o trabalho do professor Alexandre. Então a gente está sempre pedindo isso. Deixe seu like, compartilhe, comente e se inscreva no canal marcando a opção todas. Vamos rodar a vinheta e vamos chamar o professor. Seja bem-vindo, professor Alexandre Campelo, meu irmão Betinho, querido. gratidão sempre, meu irmão. Tem uma turma aqui conosco, professor. Eu vou falar para aqueles que me perdoem, os que já sabem, sobejamente, de quem se trata aqui, professor Alexandre Campelo. Mas aqueles que não sabem precisam saber também. Então eu vou aqui ler rapidamente um pequeno resumo do que o professor Alexandre nos passou a respeito do trabalho dele. Alexandre Campelo é escritor, autor de 3 obras voltadas para o diálogo interreligioso. Primeira, o cristianismo original e a unidade das 5 religiões. Segunda, Francisco, o grande yogi de Assis. Terceira, o encantador de pessoas, viagem mística aos contos e histórias da Índia. Com formação em pedagogia e pós-graduação em teologia, Campelo também é Kriyaban, discípulo de Paramahansa Yogananda e cofundador da Escola de Yoga do Lago, em Brasília. Bem, é isso. Professor, seja muito bem-vindo. Bem-vindo às pessoas que são bem-vindas aqui. No final, a gente nomina as pessoas que vão estar conosco aqui no chat, deixando seus comentários, suas saudações. Por favor, deixe que seja uma saudação, boa noite, já é um comentário. E se quiser comentar, quiser perguntar, também pode deixar aí, que na medida do possível, a gente vai colocando as perguntas para o professor Alexandre. Vou lhe deixar agora na tela e estou nos bastidores aqui à sua disposição, ok? Gratidão, Betinho. Boa noite, namastê, Om Sairam. Então, dando continuidade à autobiografia de um yogi, né? Agora já no capítulo 12, vamos ao capítulo 12, que é o título Anos no eremitério de meu mestre. É algo extraordinário que Yogananda relata aqui. Não vou passar o capítulo todo hoje, não há condições. O capítulo é bem longo, o capítulo de hoje, Anos no eremitério de meu mestre, mas é muito rico. Em verdade, o capítulo 11 também é muito interessante, e eu pulei o capítulo 11, mas vou fazer aqui um resumo rápido do capítulo 11, que foi uma aventura de Yogananda, ainda jovem, Mukunda. Ele gostava de viajar, gostava de aventuras. A personalidade de Yogananda é muito interessante, porque ele une o divino e o humano, o aventureiro, uma pessoa extremamente amorosa, gentil com todos, ao mesmo tempo forte, de personalidade forte,
e aventureiro, e alguém que demonstra de forma muito definida o divino e o humano. Há momentos em que na vida de Yogananda é perceptível a divindade nele, a encarnação de Deus nele. E há Meus amigos, meus irmãos, eu esqueci de avisar que a conexão do professor Alexandre está falhando um pouco. Então, quando cair, eu peço paciência a vocês para a gente aguardar um pouco e ele voltando, a gente passa a, a voz para ele de novo. Deixa eu falar aqui a vocês enquanto isso. A nossa programação à frente. voltou. Ah, tá bom. Então vamos direto. Agora eu não sei onde foi que eu, até onde eu estava, onde a conexão Você caiu. falava que você falava que o Yogananda era intrépido, intrépido, era, Isso, né? ele tinha. A personalidade de Yogananda é bem definida entre o divino e o humano. As duas, digamos, personalidades são definidas em Yogananda. Momentos em que o divino se manifesta nele de uma forma extraordinária, inclusive isso é relatado pelo irmão de Dayamata, o Sr. Wright. Ele foi secretário de Yogananda em 1935, só que isso está mais à frente na autobiografia, está relatado posteriormente na autobiografia. E momentos em que o divino fica manifestado ali, visível, claramente, e momentos em que ele é humano, amigo, o que nos lembra também a encarnação do Senhor Krishna. Ele era bem assim quando lemos as histórias de Krishna, ou quando vemos os desenhos animados do Senhor Krishna, o Srimad Bhagavatam, o Bhagavata Purana, os textos a respeito da infância de Krishna. Há momentos em que ele é humano, ou seja, ele brinca com os golpas, as golpes, totalmente humano. Ele é o bebezinho, né, de sua mamãe, né, que mama no peito da mamãe, é travesso. Yogananda é dessa forma, travesso, alegre, feliz, gentil, amoroso e ao mesmo tempo forte, quando é necessário ser forte. E a personalidade dele demonstra isso. Então ele é o amigo. O Sr. Wright, ele diz em seus diários, né, quando ele viajou com Yogananda em 1935 para a Índia, retornando à Índia, a uma visita à Índia, ele disse aos mais próximos: o mestre, quando está conosco, ele é uma pessoa comum, como qualquer um de nós, amigo. Ele é alguém que sabe ouvir, é alguém que está presente em nossas vidas, é amigo, é um amigo. Quando ele fala a respeito de Deus, quando ele vai pronunciar, fazer uma palestra, é como se fosse outra pessoa, é Deus encarnado. Parece que já não é mais o mesmo, existe um poder espiritual incalculável ali na presença do mestre. Ainda hoje, ainda há pouco, eu estava falando a respeito de Swami Vivekananda em uma turma aqui em Brasília, sobre o poder de Vivekananda, quando ele pronunciou, quando fez a primeira palestra nos Estados Unidos. E Yogananda era muito semelhante. Eles magnetizavam o auditório. Vivekananda, ao pronunciar as simples palavras irmãos e irmãs da América, o auditório inteiro, de pé, o aplaudiu por minutos. E depois disseram, né, posteriormente à palestra, afirmaram por que aquilo ocorreu. Era por causa da bela voz de Swami Vivekananda? Não, não foi pela bela voz dele. Foi pelo porte atlético, parecendo um príncipe indiano? Não, não foi. Foi a energia, foi o impacto de luz que aquelas palavras promoveram no auditório. Yogananda era dessa mesma forma. Quando estava com os amigos, era uma pessoa comum. Quando falava de Deus, se transformava. Era um gigante, como afirmou o Sr. Wright. O mesmo diziam outros discípulos, como o Dr. Lewis também afirmava a mesma coisa, que inclusive, quando Yogananda chegou à América,
foi recebido na casa dos rios. E o doutor posteriormente afirmou: se eu soubesse quem ele era, a estatura espiritual dele naquela época em que ele ficou em minha residência, eu permaneceria aos pés dele o tempo inteiro, porque ele ainda não tinha noção da estatura espiritual de Yogananda. Ele não queria, ele não se revelava totalmente, como Krishna. Quando o Avatar, a encarnação divina, não deseja se revelar em sua totalidade, ele age como um amigo. Arjuna precisou pedir a Krishna: mostra-me a tua forma transcendental. E Krishna disse a ele: eu mostrarei uma fagulha de meu espírito. Você não suportará perceber tudo o que eu sou. Então, uma fagulha do espírito do Senhor foi mostrada a Arjuna. O Avatar, ele tem essa capacidade de agir no mundo como uma pessoa comum, de andar às vezes no meio de nós, entre as pessoas, como se fosse apenas um de nós. Isso é muito interessante na personalidade dos avatares. Betinho, se você puder colocar já os slides, mas resumindo o capítulo 11, Yogananda, ele foi desafiado por seu irmão Ananta, o irmão mais velho. Ananta era cético. Ele não acreditava nos fenômenos, não, pode-se dizer que era, de certa forma, ateu. Ele não acreditava em Deus. E não acreditava na fé que Yogananda, Mukunda Lal-Ghosh, demonstrava. E desafiou, certa vez, o Mukunda, né, pequeno Yogananda: se você for capaz, eu vou dar para você as passagens de ida e volta, para você e seu amigo Jitendra, que era um amigo próximo, para vocês dois, passagem de ida e volta para Vrindavan. Se vocês, mas sem nenhum dinheiro, vocês vão com a passagem, vão chegar lá, se puderem passar o dia inteiro e à noite retornar, não é? Se o seu Deus for capaz de ajudá-lo a não ajudar a vocês a não passarem fome e retornarem triunfantes, sem chegarem aqui morrendo de fome, então eu vou acreditar no seu Deus. E Mukunda aceitou o desafio. Pegou as passagens, ele e Jitendra, e foram para Vrindavan de trem. Ao chegarem lá, Jitendra, cético, já com certa raiva de Mukunda: você me meteu nessa situação, agora passaremos fome. E de repente chega um jovem desconhecido, olhando para Mukunda, né, Yogananda, e diz a ele: Krishna me apareceu em uma visão e me mostrou o seu rosto. E nessa visão, o Senhor Krishna me disse que você é o meu mestre e eu estou aqui para servi-lo, para fazer tudo o que desejar. E começou ali, desde ali, a oferecer guloseimas. Depois conseguiu um banquete para Mukunda e Jitendra. Ou seja, eles passaram um dia, passearam, fizeram vários passeios em Vrindavan, junto com esse jovem, com esse desconhecido, que se dizia discípulo de Mukunda, por uma visão que Krishna apresentou Mukunda a ele. Passaram um dia inteiro muito bem alimentados, passeando em todos os lugares, e no final, já anoitecendo, esse mesmo jovem entrega a Mukunda um saco cheio de moedas e dinheiro e mais guloseimas para que eles retornassem para a sua casa. E quando Mukunda com Jitendra chegam à residência do pai, e já próximo à meia-noite, ali o irmão mais velho, Ananta, surpreso, vê os dois chegando, e Mukunda pega aquelas moedas e faz uma espécie de chuva de moedas sobre a cabeça do irmão, para o espanto de Ananta, o cético Ananta, que ali se converte, não é? Ele passa então a crer que, de fato, de alguma forma misteriosa, Deus ouvia as orações de Mukunda, respondia a Mukunda. Esse é um resumo do capítulo 11. O capítulo 12, eu já não, como eu disse, não poderei falar do capítulo 12 todo hoje, apenas uma parte, porque ele é muito longo.
Mas o capítulo 12 recomeça do capítulo anterior, da live anterior, na qual houve aquele encontro de Yogananda com Yukteswar, né, que Yogananda encontra o seu mestre. Para quem assistiu a live anterior, deve se lembrar que já no final houve ali uma disputa entre o mestre e o discípulo, entre Yukteswar e Yogananda, em que Yukteswar desejava e pediu para Yogananda, para Mukunda, ainda não era Yogananda, o seu nome era Mukunda, ainda não era iniciado, para Mukunda voltar aos estudos e à casa do pai. E ele, chateado com o mestre, depois de ter esse encontro divino com o mestre, totalmente realizado, iluminado, aquela energia maravilhosa de estar na presença de uma encarnação divina, apesar de tudo isso, como ele mesmo afirmou, saiu de lá triste pelo fato de haver acontecido uma nota dissoante entre ele e o mestre. O fato de o mestre desejar que ele voltasse para casa, retornasse para a casa do pai, e ele não tinha esse desejo de retornar para a casa do pai e também aos estudos. Na verdade, Yogananda sempre teve uma certa aversão aos estudos, uma certa distância em relação aos livros, ele nunca gostou de estudar. O interessante é que, posteriormente, já adulto, como mestre na América, nos Estados Unidos, se tornou autor de obras gigantescas e de uma importância fundamental para todos nós, até mesmo para o diálogo interreligioso, já que ele comentou não somente o Bhagavad Gita de Krishna, trazendo a hermenêutica profunda, tanto esotérica com X como esotérica com S, não é, o fato histórico da batalha de Kurukshetra, como os ensinamentos internos psicológicos dessa batalha de Kurukshetra, Dharmakshetra, como também do Novo Testamento, trazendo os ensinamentos de Jesus, a interpretação do Novo Testamento de uma forma profusa, riquíssima, como ninguém nunca, pelo menos eu particularmente nunca, tenho pós-graduação em teologia, nunca vi alguém interpretar a Bíblia como Yogananda. Da forma como ele nos traz, o que ele nos traz, o conhecimento que Yogananda traz a respeito dos ensinamentos de Jesus, até hoje não vi, nem mesmo em autores como Bada Griffiths, Thomas Merton, William Johnson, John Mann, que são considerados dentro do cristianismo, dentro da própria Igreja Católica, e intérpretes do Novo Testamento contemplativos. Betinho, não sei se a internet caiu novamente. Está Não, normal? tá normal para mim aqui. Eu estou Ah, ouvindo você o tempo todo. Tudo bem. tá ótimo. Então, dentro dessa hermenêutica da interpretação do Novo Testamento, eu particularmente, apesar de ter estudado, de ter lido muitos desses autores que também têm uma visão eclética, como é o caso, são os casos de Bada Griffiths, como falei, Thomas Merton, William Johnston, que escrevem a respeito de yoga, cristianismo, budismo, promovendo esse diálogo, nunca vi alguém tão profundo como foi Yogananda. Mas quando Yogananda, então, sai do ashram de Yukteswar, retornando à casa do pai, a pedido de Yukteswar, depois tem esse episódio lá em Vrindavan, ele retorna algum tempo depois, como o próprio Yukteswar já havia profetizado que ele retornaria ao ashram. E esse é o capítulo 12. Ele chega aos pés de Yukteswar, no ashram de Yukteswar, em Serampore, dizendo ao mestre, aqui estou, mestre. E o Yukteswar diz, então você veio, mas sem sorrir para Yogananda. Como ele mesmo havia dito antes, eu não o aceitarei novamente, senão por meio de minhas condições. Ou seja, você tem que passar por minhas condições para que eu o aceite como discípulo. E o texto repete essas palavras a Yogananda e ele diz, sim, mestre, estou disposto a aceitar a sua disciplina. Eu estou aqui para conhecer a Deus. Tudo o que eu quero é conhecer a Deus. É que você me apresente a Ele. E se for desta forma, eu aceito passar por toda a disciplina de seu ashram, de seu ensinamento. E assim ocorre.
Aqui nessa imagem, nós temos ali em pé Yukteswar e Yogananda sentado. Essa, na verdade, essa foto ela é posterior. Ela é de 1935 ou 1936. Quando Yogananda retorna ao ashram de Yukteswar, ele ainda estava ali, ainda era adolescente, ou seja, por volta do início lá do século XX. Ainda não era essa foto aqui como vemos agora, já em 1936. Mas nós podemos imaginar neste local, ou algo, lugar semelhante a esse, Yogananda aos pés do mestre, nesse diálogo com o mestre, com o Yukteswar. E é este local aqui que visitamos. Esse aqui é meu amigo, o Rodrigo, também da Self. Em 2016, nós estivemos na casa de Yukteswar, a residência de Yukteswar. Não a residência toda, não o ashram. Uma parte da residência hoje já não existe, mas os tijolos foram usados para a construção de um mandir. Os mesmos tijolos santificados, né, pela presença de Yukteswar, foram usados para um mandir. Aqui nós visitamos, nós entramos, subimos as escadas da residência de Yukteswar, entramos no quarto de Yukteswar, vemos a varanda. Aqui é o mandir que falei, é o Smriti Mandir. A parte desse Smriti Mandir foi construído com tijolos antigos do ashram original. Aqui é o Smriti Mandir, em Serampoli, Bengala Ocidental. É um mandir pequeno, apenas em homenagem, em recordação do mestre, mas de uma energia tremenda. Eu me recordo que em 2016, ao entrar ali, eu estava cheio de dúvidas, mas ao entrar, a energia ainda de Yukteswar está presente. E apesar de todas aquelas dúvidas que povoavam a minha mente, quando você entra num lugar sagrado assim, as dúvidas desaparecem. Quando você se coloca para sentar, achando que Deus irá responder às suas questões de uma forma com uma voz audível, não, é por meio do silêncio. É o silêncio interno. A voz do ego, a voz da mente grita e impede que sejamos capazes de ouvir a voz do silêncio. Mas em lugares santos, em lugares sagrados, como é o caso do Smriti Mandir, esses lugares sagrados onde Yukteswar e Yogananda andaram, são considerados egrégoras divinas. Ali existe um campo, uma energia, é como se fosse um local onde existe uma abertura e uma facilidade maior para a conexão com o divino. É isso que nós sentimos nesses lugares. Então, todas as minhas dúvidas, como o ego gritando, foram silenciadas. O ego é silenciado em um lugar como esse. E o que você ouve é o silêncio interno, é a paz interna. Como se Deus afirmasse, meu filho, por que todas essas dúvidas? Por que toda essa gritaria interna? Silencie, acalme-se. Ouça a paz interna, o que verdadeiramente importa não são essas dúvidas, essas incógnitas do mundo, esse turbilhão mental, não é isso que importa. O que realmente importa é a paz interna, é o silêncio interno. Aquiete-se, acalme-se, e tudo estará bem. É essa sensação que temos em lugares assim. Inclusive, é uma das coisas que Yogananda sempre dizia: visitem lugares sagrados. Ali onde andaram santos, tanto da cristandade quanto do hinduísmo, onde pés santificados pisaram, ali é lugar santo, é lugar sagrado. Devemos visitar tais lugares, como é Assis, a terra de São Francisco. Estive 2 vezes em Assis. É realmente extraordinária a presença de São Francisco. Em cada lugar, na casinha onde ele nasceu, que hoje é uma pequena capela erguida, aí em homenagem ao povereiro de Assis, o pobrezinho de Assis, cada lugar, a Basílica de Santa Clara, onde está o corpo dela, a própria Basílica de São Francisco, onde está o corpo dele,
Cada lugar é santo, é sagrado, e o mesmo ocorre na Índia. E nesse capítulo, uma das coisas que vemos também, capítulo 12 da autobiografia de um yogi, é sobre a onisciência de Yukteswar. Ainda nas primeiras páginas, Yukteswar, nesse diálogo com Yogananda, reaceitando Yogananda como discípulo, ele diz essas palavras proféticas, e Yogananda Mukunda não entende a princípio, mas ele fica curioso com o que Yukteswar diz. Algum dia você irá ao Ocidente. As pessoas serão mais receptivas à antiga sabedoria da Índia se o desconhecido instrutor hindu tiver um grau universitário. Ou seja, para Yogananda ser bem recebido na América, assim como foi o caso também de Swami Vivekananda, era necessário um grau universitário. Porque, como sabemos, nós ocidentais somos muito ligados ao conhecimento intelectual acadêmico. Se não temos um currículo acadêmico, isso é um certo impedimento a alguém que chegue em um auditório lotado, em uma universidade, como Yogananda falou em universidades. É um impedimento àquela pessoa para falar, até mesmo a respeito de Deus. Mas ele é um Swami, ele é um yogi da Índia, ele não precisa de títulos acadêmicos, na América precisa. E o texto, sabendo disso, onisciente, afirmou a Yogananda Mukunda: um dia você irá ao Ocidente. Ele ficou, como assim? O que o mestre quer dizer com isso? Ele não fazia ideia do que ocorreria no futuro. Mas a mente de Yukteswar era algo, ao mesmo tempo, consciente do presente, consciente de sua gaiola física, de seu templo corporal, e ao mesmo tempo, isso é algo que Yogananda relata, ao mesmo tempo, Yukteswar estava consciente de tudo que ocorre à sua volta, no espaço físico mais próximo, galáxias e tudo que existe no cosmos. Por isso o seu nome, Yukteswar. O nome Yukteswar tem a ver com isso, como veremos aqui na frente. Yukteswar significa aquele que está unido a Ishvara. Ishvara é o Senhor do cosmos, é aquele que alcançou a perfeita união com Ishvara, o Senhor do cosmos. Por isso o nome Yukteswar. Então ele tinha consciência de tudo que existe, passado, presente, futuro, como hoje falaríamos, Einstein falaria a respeito do universo blocado, em que passado, presente e futuro coexistem em um único ponto. Ou seja, que ponto é esse? Que passado, presente e futuro coexistem em um único ponto, em que espaço e tempo, as três dimensões do espaço mais a dimensão do tempo, coexistem. Que ponto é esse fundamental? É a mente. Mas não a mente apenas humana, é a mente cósmica. O ponto fundamental é a mente cósmica. O ponto de intersecção de todas as coisas, do passado, do espaço e do tempo, é a mente cósmica. Porque tudo provém da mente cósmica. E aquele que está unido a Ishvara, aquele que está unido ao Senhor, tem consciência de todas as coisas ao mesmo tempo. Os pensamentos não escapam. Os pensamentos dos discípulos não escapam do mestre. Como o próprio Yogananda, posteriormente, ao chegar à América, como mestre, ele disse certa vez ao auditório lotado: eu conheço o pensamento de cada um aqui presente, e isto não é telepatia. Eu estou em vocês. Eu estou em vocês. Isso é consciência cósmica. Todos os paradigmas contemporâneos, modernos e contemporâneos da física, apenas assinam embaixo aquilo que esses grandes avatares, esses grandes santos, homens e mulheres de Deus, presenciaram e praticaram, vivenciaram, demonstrando esses poderes inerentes à alma, não ao ego, mas à alma, a seus discípulos estupefatos. Aí, nesta mesma visita,
de Yogananda a Yukteswar, no ashram de Yukteswar, caminhando ali por dentro do ashram, ele se depara com uma foto de seu mestre Lahiri Mahashaya, mestre de seus pais. O mesmo Lahiri Mahashaya, como falamos em live, logo no início das lives aqui no canal A Era do Avatar, no nascimento de Mukunda. Quem se lembra? Quando Mukunda nasce, Yogananda nasce, o quarto de sua mãe, onde ela estava dando a luz, se enche de uma luz, todo o quarto se inundou de luz. E de dentro da luz surgiu a figura de Lahiri Mahashaya. Lahiri Mahashaya foi o mestre dos pais de Yogananda e, consequentemente, mestre do próprio Yogananda, do próprio Mukunda. Mas ele fica surpreso quando vê a foto, o quadro de Lahiri Mahashaya no ashram de Yukteswar. Ele olha para a foto do mestre Mahashaya, Lahiri Mahashaya, olha para Yukteswar surpreso. Sim, Yukteswar diz, ele é o meu mestre. Ou seja, era como se Yogananda encontrasse um mestre, o discípulo do mestre e tudo em família. Ou seja, estão todos em família novamente, porque o mestre de seus pais e o mestre de seu mestre agora, de seu atual mestre, Yukteswar, é o mesmo mestre, Lahiri Mahashaya, da linhagem, seguindo a linhagem de Mahavatar Babaji. Babaji falaremos posteriormente a respeito dele. Então, Yukteswar, na verdade o nome de família, não é, de Yukteswar, era Priyanath Karar. Nome iniciático, Yukteswar, unido a Ishvara, o Senhor, por causa de sua consciência vasta. A consciência tanto do templo corporal, quanto de todo o templo cósmico, o próprio Senhor encarnado, Ishvara. Sri, não é um título espiritual dos Swamis, Sri Yukteswar, que quer dizer santo. Do ramo Giri. Giri quer dizer montanha, entre as 10 ramificações da ordem dos Swamis da Índia, de Adi Shankaracharya. Então, é Sri Yukteswar Giri, que quer dizer montanha. Yogananda pede a Yukteswar, num determinado momento, ainda no mesmo dia em que ele retorna ao ashram de Yukteswar, ele pede ao mestre, mestre, por favor, conte alguma coisa a respeito de sua vida. Yukteswar fala a Yogananda que foi casado, era viúvo, teve uma filha, não é, com a sua esposa. Ao se tornar viúvo, ele ingressou na ordem dos Swamis. Ele não gostava muito de contar, de se aprofundar em sua própria biografia, em sua própria autobiografia. Ele era econômico em suas palavras, como o próprio Yogananda dizia, apesar de Yukteswar falar pouco, o silêncio de Yukteswar era eloquente. Ele falava muito mais pela presença, pela energia divina, do que, não é, pelas cordas vocais. Mas ele resolveu contar a Yogananda 3 histórias, sempre com uma moral no final. 3 histórias a respeito de sua própria infância. A primeira história a moral é o destemor. O yogi não deve temer. Isso não significa que não seja natural termos medo. É natural termos medo. Diante de um tigre faminto, é necessário temermos o tigre, até mesmo porque é necessário que o organismo libere adrenalina para fugirmos, se for o caso do tigre. O temor faz parte, mas nós devemos lutar contra ele, não simplesmente aceitar o temor. E ele conta, então, a Mukunda, que quando criança, sua mãe disse a ele para não ir em determinado quarto escuro, porque lá naquele quarto havia um fantasma, um ser terrível dentro do quarto. E ao contar isso ao pequeno Yukteswar, ao pequeno Priya, ele disse, quer dizer que lá existe um fantasma? Pois quero ver. E foi até o quarto escuro, desobedecendo a mãe.
Ao chegar lá, olhou, vasculhou o quarto, não havia fantasma algum, não havia nenhum monstro, nada ali. E ele voltou decepcionado para a mãe, dizendo a ela que não havia nada lá. A moral da história é essa: não devemos temer o escuro, não devemos temer a nada, somos filhos de Deus, Deus está dentro de nós, todo o poder está dentro de nós. Como o próprio São Francisco de Assis afirmava, a que temer? Palavras de São Francisco, a que temer? A nada. A quem temer? A ninguém. Aquele que realizou Deus obteve 3 grandes presentes, 3 grandes obséquios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. Se sabemos que o Senhor do cosmos, o Senhor do universo está dentro de nós, então a que temer? A nada. Yogananda tem uma frase que diz assim: eu e o perigo nascemos juntos, mas eu sou o irmão mais velho, portanto, sou mais perigoso do que o perigo. Isso não é imprudência, queridos. Não é ser imprudente, mas simplesmente não se deixar dominar pelo medo, pelo temor em relação às adversidades do mundo, às coisas do mundo. Porque tudo isso aqui é passageiro, como diria Santa Teresa de Ávila, grande Teresa de Ávila, doutora da igreja, tudo passa, mas a quem Deus tem, somente Deus basta. Então, a que temer? Se todas as coisas são passageiras, até o corpo é passageiro. Se tememos pela morte do corpo, então como podemos afirmar que somos de fato yogis? O yogi não é aquele que crê na alma. Krishna não afirmou no Bhagavad Gita a Arjuna que o corpo perece, mas a alma é imortal e indestrutível, que a água não pode molhar, que o fogo não pode queimar, que arma alguma pode perfurar. Então tememos pelo quê? Pelo corpo? O yogi não deve temer. O yogi deve vencer o medo, deve superar o medo, deve enfrentar o medo. E é isso que o Yukteswar fala a Yogananda. Neste capítulo 12, ele diz: enfrente o medo de frente. Encare o medo de frente e você vencerá o medo. Se é o medo de altura, encare o medo de frente, de alturas. Vença a si mesmo. Claro que não de forma imprudente. Não é ser imprudente. Você não vai se pendurar numa corda e colocar sua vida em risco. Não é isso. Mas é necessário vencer o medo. É necessário ter vikram. Vikram é coragem. Então, é a primeira lição de Yukteswar, a Yogananda Mukunda. A segunda lição, né, da infância de Yukteswar, a questão do desapego. Ele disse que quando era pequeno, havia um cãozinho do vizinho, né, um cachorro do vizinho, muito feinho, muito feinho. Mas ele se apegou de tal forma, ele amava tanto aquele cachorrinho do vizinho, não era dele, não era dos pais, era do vizinho. Ele queria aquele cachorro para ele. E ficou semanas chorando, pedindo aos pais: eu quero aquele cachorro, eu quero aquele cachorro. Ele não podia ter o cachorro que não era dele. Os pais ofereceram outros cachorros, mas ele não queria, ele queria aquele cachorro do vizinho. Ou seja, ele não obteve o cachorro. Moral da história: não se apegue a coisa alguma, porque tudo isso aqui é passageiro, todas as coisas são maia, são ilusão, e vai passar. A única coisa real é o quê? É o Atma, é a alma, é Deus. Deus é a única verdade, a única realidade. Tudo mais passa. Se nos apegamos à família, aos pais, aos filhos, à esposa, ao esposo e assim por diante, sofremos. Devemos amar ao próximo, amar aos nossos irmãos, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, amar a todos, mas sem apego. A terceira lição da infância de Yukteswar: o que os pais falam é lei. A mãe dele disse certa vez: o homem que aceita trabalhar sob as ordens de alguém é um escravo.
E por causa disso, né, por ela afirmar isso, que o homem que aceita trabalhar sob as ordens de alguém se torna um escravo, ele nunca enveredou para ser empregado de ninguém. Ele nunca aceitou ser empregado de ninguém. E isso foi um problema para ele, para Yukteswar. Não é na sua juventude, depois de casado, quando se tornou viúvo, era um problema porque ele não aceitava trabalhar para ninguém. Então, cuidado com o que você fala para os seus filhos, porque é lei, se torna lei. E para trabalhar depois isso em nosso inconsciente é necessária muita meditação para nos libertarmos. E como Yukteswar viveu, então, se ele nunca se colocou como empregado de ninguém, em nenhuma empresa, não queria ser funcionário de nada de ninguém. Ele teve a sorte, ou a bênção, o mérito kármico, não é? Punya karma, de ter um pai rico, abastado. Ele herdou a herança do pai. E com isso, com o casarão do pai, ele transformou o casarão do pai, toda a herança do pai, em seu ashram, em seu local sagrado. Foi a herança do pai que o salvou neste caso. Então, essas foram as 3 lições da infância de Yukteswar. Yogananda também relata, nesse capítulo 12, a sua iniciação em Kriya Yoga. Ele já havia sido iniciado por seu pai, por Bhagabhat, porque Bhagabhat foi discípulo de Lahiri Mahashaya e já havia sido iniciado por Bhagabhat, mas aí ele conta que a iniciação pela mão de Yukteswar, a mão abençoada do Avatar, do Mestre, é algo totalmente transcendental, como ele diz. Quando ele recebeu a iniciação de Yukteswar, ele disse o seguinte, como lemos neste capítulo: a seu toque, uma grande luz abriu caminho em meu ser, como a glória de incontáveis sóis brilhando juntos. Um dilúvio de inefável bem-aventurança inundou-me o coração até as suas mais íntimas profundezas. Isso é interessante porque, como lemos no livro Megida, escrito pelo irmão mais novo dele, Sananda Lal Ghosh, desde pequenino, Yogananda entrava em Samadhi, Mukunda entrava em êxtase. Ele tinha capacidade de desconectar a mente, o coração, todos os sentidos e entrar em êxtase no Kutastha Chaitanya. O coração parava de bater. Creio que já contei essa história da infância dele, de uma traquinagem em que ele queria favores da criada mamá, a moça que cuidava depois que a mãe dele veio a falecer. Uma moça ficou encarregada de cuidar das crianças, não como esposa do pai Bhagabhat, mas apenas de cuidar da casa, cuidar das crianças. E ele queria favores dessa senhora, na verdade. E ele entrou, ainda criança, entrou em êxtase, entrou em samadhi. Ele na hora do almoço, caiu para trás em êxtase. O médico chegou, examinou o pulso, não havia pulso, não havia respiração, não havia batimento cardíaco, não haviam sinais vitais, a criança estava morta. O médico apenas balançou a cabeça, lamentou e saiu. Ou seja, ele estava em verdade em êxtase, em samadhi. Quando o yogi, o santo, seja ele cristão ou hindu, entra em samadhi, tem a visão de Deus, ele desmaia. Isso acontecia com São Francisco de Assis. Aconteceu com o maior discípulo de São Francisco, Bernardo de Quintanvalli. Perde os sentidos, o yogi perde os sentidos, a consciência sai pelo Kutastha Chaitanya e é aí que ele tem a visão de todas as coisas, de tudo o que existe. Então, desde pequenino, Mukunda tinha essa capacidade de entrar em Samadhi. Mas é interessante que ao toque de Yukteswar, quando Yukteswar toca a sua testa, ele sente isso aqui. É o toque mágico do mestre. Vejam a importância do mestre, a importância do guru, mesmo sendo ele uma encarnação divina, sendo ele já um iluminado. O mestre é importante até mesmo na vida
de outros mestres. Mestres como uma linhagem, como um colar de pérolas, do menos infinito ao mais infinito. Essa sucessão de parampará, de mestre e discípulo, mestre e discípulo, mestre e discípulo, até o infinito. A seu toque, uma grande luz abriu um caminho em meu ser, como a glória de incontáveis sóis brilhando juntos. Um dilúvio de inefável bem-aventurança inundou-me o coração, até as mais íntimas profundezas. E ele também relata seus momentos no Asha, porque Yukteswar havia pedido a ele: você precisa estudar, né? Você precisa voltar para a faculdade, porque você tem uma missão na América. E precisa ser bem recebido lá. Mas ele tinha aversão aos estudos, tinha aversão aos livros, momentos de êxtase maravilhosos em meditação no Asha, caminhadas com o mestre, com Yukteswar pela manhã, à margem do Ganges, e momentos de estudo em que ele chora, em que ele chorava aqui nessa imagem junto com os livros, chorando porque ele realmente não queria estudar, não tinha esse amor pelos livros, diferentemente de um Swami Vivekananda, né? Quem conhece a história de Vivekananda sabe que Vivekananda amava os livros. Quando lemos sobre Swami Vivekananda, certa vez é dito que Vivekananda visitava uma biblioteca perto de sua casa e ele levava livros e pilhas de livros para casa. E um dia o bibliotecário, curioso com isso, perguntou a ele: eu duvido que você consiga ler todos esses livros que vejo levando para casa. É humanamente impossível. E Vivekananda, então, disse a ele: me pergunte de qualquer um desses livros aqui, fale a página, e eu direi a você o que está contido nessa página, para o espanto do bibliotecário. O bibliotecário falava a página, o número da página do livro tal, página tal. Vivekananda descrevia o que estava escrito naquela página do livro. Como Vivekananda fazia? Existe uma técnica yogi de você colocar o livro, pega um livro, isso claro que para quem já está bastante avançado no yoga, né? E coloca na testa. Você tem a capacidade de ler, de sentir o que está escrito naquele livro. Era assim que Vivekananda fazia, levava pilhas para casa, colocava na testa, absorvia o conhecimento contido naquele livro. Na parapsicologia existe um nome, um termo, não me recordo agora qual é o termo para esse fenômeno dentro da parapsicologia. Dayamata, a sucessora de Yogananda, fazia isso com cartas. Pilhas e pilhas de cartas do mundo todo que vinham para ela. E ela pegava a carta, colocava na testa, a próxima carta, e respondia uma a uma, sem abrir o envelope. Ela tinha o conhecimento do que estava contido ali, o que estavam escrevendo para ela naquelas cartas. A rotina no Asha: levantavam antes do amanhecer, caminhavam às margens do Ganges antes do café da manhã. O almoço era ao meio-dia e o jantar às 8 da noite. Yogananda conta que muitas vezes eles iam se deitar por volta de meia-noite. Meditavam, cantavam para Deus e ouviam silenciosamente aos pés de Yukteswar alguma mensagem do mestre. E meia-noite eles se deitavam. E Yukteswar, ao acordar, tudo isso está relatado no capítulo 12, como Yukteswar acordava pela manhã cedo, antes do sol nascer, de forma brusca suspensão de estupendos roncos, ele roncava alto. Yogananda afirma que, fisiologicamente falando, o ronco significa descanso total, significa que a pessoa entrou em um estado profundo de consciência, no sono.
E os roncos dele eram muito altos. Então, quando acabava, suspendia de forma brusca os roncos, significa que, opa, aí o Icteso está acordando. 1 ou 2 suspiros e movimento do corpo. Silêncio e êxtase. O mestre mergulhava em samadhi. Então, a primeira coisa que ele fazia ao acordar não era meditar, ele não meditava mais. O mestre não medita mais. O mestre entra em êxtase, entra em samadhi. Apenas senta, fecha os olhos e está em samadhi. Ou seja, mergulha no infinito. A consciência se expande, alça voo ao infinito, o êxtase divino. E logo depois se levantava novamente e saía para caminhar ao longo do Ganges, à margem do Ganges com os discípulos. A alimentação de Icteso. O mestre comia pouco, geralmente arroz colorido com açafrão ou suco de beterraba ou espinafre e levemente aspergido com ghee de búfala ou manteiga derretida. Noutra ocasião, podia comer dal de lentilhas ou caril de chana com legumes. Como sobremesa, mangas ou laranjas com pudim de arroz ou então suco de jaca. Eu, particularmente, não posso nem sentir cheiro. Tem muitos amam jaca, mas eu não consigo nem chegar perto. Nem o cheiro da jaca eu não suporto. Imagina o mestre tomar suco de jaca. Eu não suporto nem sentir o cheiro da jaca, mas é questão de gosto, né? Ele foi vegetariano, inclusive no livro A Ciência Sagrada, ele ensina uma alimentação mais próxima até do veganismo, apesar de afirmar que cada pessoa é um universo particular, assim como ensina o Ayurveda, cada pessoa deve ter a sua dieta própria. Não há algo que é universal. Todo mundo tem de se alimentar dessa forma. Não. Cada pessoa é um universo, tem os seus doshas. Então, de acordo com os seus doshas, de acordo com o Ayurveda, e não de uma forma rígida. Inclusive, uma das coisas que os mestres falam, tanto Swami Vivekananda quanto Yogananda, apesar de serem vegetarianos, quando chegaram nos Estados Unidos, ficaram hospedados em casas de discípulos, que eram carnívoros, comiam carne. Tanto Swami Vivekananda quanto Yogananda. E eles comiam também. E elogiavam, em respeito aos donos da casa. Eles comiam, mas eles eram vegetarianos. Então, os mestres não têm esse radicalismo, não são radicais. A noite aos pés do mestre, página 137, terceiro parágrafo. Eu vou ler aqui, página 137 da autobiografia de um yogi. Terceiro parágrafo. Eu preciso ler porque as palavras de Yogananda é importante conhecermos como ele realmente escrevia. O seu humor, a forma de escrever, e não Alexandre Campelo falando o tempo todo. As calmas horas da noite traziam a miúde dissertações de meu guru, tesouros que desafiam o tempo. Cada uma de suas palavras eram cinzeladas pela sabedoria. Sublime autoconfiança assinalava seu estilo expressivo, que era único. Falava como ninguém que eu conhecia jamais o fez. Seus pensamentos eram pesados na delicada balança do discernimento, antes de ele permitir que vestissem o traje exterior da linguagem. A essência da verdade que o impregnava, a essência da verdade que o impregnava todo, a ponto mesmo de assumir aspecto fisiológico, brotava como emanação profunda de sua alma. Eu sempre estava consciente de me achar na presença de uma manifestação viva de Deus. O peso de sua divindade fazia-me automaticamente inclinar a cabeça diante dele. Se alguns hóspedes
percebiam que se o Yukteswar começava a ficar absorto no infinito, ou seja, entrar em samadhi, ele rapidamente reatava a conversa, ou seja, ele não gostava de se exibir na frente dos outros. A consciência divina, a consciência do êxtase, ele começava a perceber que ia perder a consciência, que ia entrar em êxtase quando estava falando a respeito das coisas divinas. E ele então não se permitia. Ele voltava a consciência para a concentração do corpo, daquilo que ele estava falando. Isso é um gyani, de fato. Os bhaktas já são meio diferentes. Os bhaktas não estão nem aí, eles entram mesmo na percepção do divino. Mas os gyanis, eles têm essa preocupação, como o Yukteswar. Pernilongos no Asha e o mestre em êxtase. Houve um momento no Asha em que Yogananda começou a ser perturbado por uma quantidade enorme de pernilongos. Não conseguia dormir. E o mestre, então, apiedado, né, do discípulo, disse a ele no dia seguinte: compre um mosqueteiro para você, mas compre um para mim também, para que os pernilongos não me perturbem o sono. E alguns dias depois que Mukunda comprou como fala, o mosqueteiro, o mestre não pediu que ele colocasse, que ele instalasse o mosqueteiro nas camas. E novamente aqueles pernilongos perturbando o sono de Mukunda. E até que ele se levanta na intenção de chamar Yukteswar e percebe que Yukteswar está sentado em êxtase, em silêncio total. Os pernilongos ali infestando o asha, perturbando o sono, mas Yukteswar em silêncio. Ele se aproxima de Yukteswar, para chamar o mestre, para pedir para colocar o mosqueteiro, e o mestre em silêncio e não responde. Ele toca o corpo de Yukteswar, parece que Yukteswar estava morto. E ele então pega um pequeno espelho, coloca o espelho próximo ao nariz de Yukteswar para ver se havia algum vapor de respiração, e não havia respiração. Ele começa a ficar assustado, a ficar preocupado. Coloca o ouvido no peito de Yukteswar, não há batimentos cardíacos. Ele fica apavorado, se levanta e sai a ponto de gritar para pedir ajuda, achando que o mestre havia falecido. Quando Yukteswar sai do êxtase, né, volta à consciência ordinária, em gargalhadas, afirmando: pobre de meu nariz, você é um aprendiz. E fala palavras amorosas a Yogananda. Ele estava apenas em êxtase, na consciência interiorizada. E Yogananda percebe que o que ele queria de fato era que ele chegasse a esse mesmo estado de titiksha, de ânimo inalterável. Na saúde ou na doença, na vida ou na morte, o yogi permanece equânime, invulnerável. Quando a mente submerge, quando a mente de fato adentra o universo, o paraíso interno, quando os sentidos se voltam para dentro por meio de pratyahara, dharana, concentração, dhyana, meditação e o êxtase divino, o samadhi, o mundo desaparece, não há pernilongos. Tudo desaparece à volta do yogi, como lemos também aqui na página 140. Ah, sim, ele tem um outro momento, após este do sono, existe um outro momento em que eles estão meditando, Yogananda com Yukteswar. Eu acho que essa história vocês conhecem. Inclusive, já contei em lives até com o Palmeirim, com a presença do Palmeirim, do Pernilongo, de Ahimsa, né, da não violência. E eles estão meditando, Yogananda com Yukteswar. O pernilongo começa a perturbar a meditação de Yogananda. E ele apenas pensa em matar o pernilongo.
E o texto era onisciente. Ele estava na mente de todos os discípulos. Então ele diz a Yogananda, ele abre os olhos e diz a Yogananda, termine o que você começou, mate o pernilongo, mestre, e a ahimsa, a não violência. E Yogiteso responde o seguinte: por que não termina a tarefa? Mestre, o senhor defende o eliminar a vida? Não, mas em sua mente você já tinha desfechado o golpe mortal. Não compreendo, responde Mukunda. Por ahimsa, Patanjali quis dizer a eliminação do desejo de matar. Então, a não violência, em verdade, significa a eliminação do desejo de matar. Se ainda existe o desejo de promover a violência, você está em rinça, você está em violência. Este mundo está inconvenientemente organizado para a prática literal de ahimsa. O homem pode ser obrigado a eliminar criaturas nocivas. Não se encontra, porém, sob compulsão idêntica para sentir raiva ou hostilidade. O segredo, queridos, está em, como ele afirmou aqui, em não sentirmos raiva ou hostilidade. Foi o que Krishna afirmou a Arjuna, quando lemos o Bhagavad Gita. O que Krishna disse a Arjuna? Você irá para a guerra, você é um guerreiro, você é um kshatriya, porém, não movido por sentimentos de raiva ou espírito de vingança. Esse é o segredo, esse é o ponto. Tudo começa na mente, tudo começa no sentimento. O sentimento de raiva, o sentimento de ira, o sentimento de vingança causa a violação de ahimsa, causa rinsa, violência. Se agimos sem esses sentimentos, não há karma, não geramos mau karma. O policial, quando está em seu dever de proteger a sociedade, ele não gera mau karma. Mas se ele vai além, movido pelo ódio, aí sim ele gera mau karma. A questão é o sentimento. Se a mente está apenas no dever de agir no sentido do bem, não há geração de mau karma. Todas as formas de vida têm o mesmo direito ao ar de Maya, a ilusão cósmica. O santo que desvenda o segredo da criação estará em harmonia com as inúmeras e desconcertantes expressões da natureza. Todos os homens poderão compreender esta verdade ao superarem a paixão pela destruição. Guruji, deveria uma pessoa se oferecer em sacrifício em vez de matar um animal selvagem? Ele pergunta aí o que texto. Não, o corpo do homem é precioso. Tem o mais alto valor evolutivo, pois possui centros na coluna e no cérebro que são únicos. Estes permitem ao devoto adiantado compreender e expressar plenamente os mais elevados aspectos da divindade. Nenhuma forma de vida inferior está assim equipada. É verdade que o homem incorre em um pecado menor se é forçado a matar um animal ou qualquer outra coisa viva. Mas os Shastras sagrados ensinam que a destruição injustificada de um corpo humano é transgressão séria contra a lei cósmica. Suspirei com alívio. Nem sempre se veem os próprios instintos naturais confirmados pelas escrituras. Então, é o que ele diz aqui. Diante, por exemplo, de uma serpente, Dayamata dá esse exemplo. Ela diz, você está na sua sala e vem uma serpente. É você ou ela. Se a sua vida está em perigo diante da serpente, você tem o dever kármico de proteger a sua vida. Porque, queiramos ou não, o ser humano possui o sistema cérebro-espinhal para a iluminação que a serpente não possui. Ela é nossa irmã, sim, ela é nossa irmã, mas entre ela e você, o humano é mais valioso, espiritualmente falando.
Certa vez um amigo meu disse, mas Alexandre, os animais não promovem guerra, por isso eles devem ser superiores aos humanos, porque eles não fazem guerra. E eu respondi a ele, coloque a inteligência humana no animal, no cachorro, e ele fará guerra contra os gatos. Ele construirá bombas atômicas contra os gatos contra os ratos, e assim por diante. Então não coloque a inteligência humana no animal. Mesmo sabendo que são nossos irmãos, eles merecem o nosso amor e o nosso respeito. Por isso a não violência contra eles. Mas se é eles contra nós, então o humano tem de ser preservado. Isso é o ensinamento contido nos Shastras indianos, segundo Yukteswar. Continuando o slide, Betinho, por favor. Betinho? Você não consegue passar aí, não, Alexandre? Mas se você puder aumentar, Ah, porque você... perfeito, perfeito, perfeito. Só para aumentar aqui Tá isso. bom. Obrigado, gratidão. Yogananda e duas serpentes Naja. Esse aqui foi um episódio relatado no livro Meja, por Sananda Lal Ghosh. Estavam ele, Mukunda, ainda adolescente, ainda jovem, Mukunda, o Sananda, e mais dois, se não me engano, se não me falha a memória, mais dois coleguinhas. E eles foram meditar, eles gostavam de meditar próximo ao templo de Kali, em Dakshineshwar. E naquela época, ali havia, segundo eles, havia uma floresta densa. E certa vez já estava anoitecendo, Sananda e os outros colegas já queriam voltar para casa, mas Mukunda não estava presente. E foram entrando, adentrando a mata densa, chamando por Mukunda. Mukunda, Mukunda. E nada de Mukunda responder. Até que já escuro, já estava escuro, eles veem Mukunda debaixo de uma árvore, o corpo de Yogananda, de Mukunda, luminoso, o corpo todo luminoso. E haviam duas najas, uma estava enrolada em suas pernas e a outra no pescoço. A naja é a serpente mais perigosa da Índia, talvez até do mundo. É necessária uma pesquisa, mas acredito que a naja seja a serpente mais perigosa do mundo. Questão de veneno. Não estou afirmando com certeza total, mas acredito que seja. Então, duas, uma no colo e a outra no pescoço de Yogananda. O Sananda ficou apavorado e gritou, Mukunda, Mukunda, já achando que ele estava morto. Ele sai do êxtase, sai do samadhi, bate palmas. Os indianos sabem que você bater palmas é querer ser atacado pela serpente. Qualquer movimento é pedir para ser atacado. E elas, uma estava nas pernas e a outra no pescoço dele. Ele bate palmas. E elas mansamente deslizam e vão embora. Um outro episódio ocorreu com Yukteswar, como está narrado na página 141. E Prafula, que foi um jovem discípulo de Yukteswar, ele narrou, ele contou o que aconteceu. Estávamos sentados no pátio do ashram, contou-me Prafula. Uma naja apareceu nas proximidades, mais de 1 metro de puro terror. Ela expandia a cabeça raivosamente para frente, enquanto rastejava em nossa direção. O mestre, no caso de Yukteswar, recebeu-a com uma exclamação de boas-vindas, como se ela fosse uma criancinha. Fiquei consternadíssimo ao ver Sri Yukteswar começar a bater palmas ritmicamente. Nota de rodapé. A naja ataca rapidamente qualquer objeto móvel a seu alcance. Em muitos casos, a imobilidade completa é a única esperança de salvação. A serpente é muito temida na Índia, onde causa cerca de 5.000 mortes por ano. Ele estava distraindo o pavoroso visitante. Permaneci totalmente imóvel
internamente balbuciando preces fervorosas. A serpente, muito próxima do mestre, achava-se agora parada, aparentemente magnetizada por sua atitude carinhosa. A temível cabeça contraiu-se gradualmente. A cobra deslizou entre os pés de Silk-Tessua e desapareceu nos arbustos. Yogananda, muito magro, ele também conta um período em que ele estava muito, muito magro. E Yukteswar, certa vez, quando Mukunda senta, Yukteswar fixo olhando nos olhos de Mukunda. E então Yukteswar diz a ele: você está muito magro, muito magro. E Mukunda diz: Mas agora demos mais uma travadinha aqui na conexão do Alexandre. Vamos esperar ele voltar. Enquanto isso, eu quero dizer a vocês, meus queridos, que na terça-feira que vem, a nossa live aqui vai ser com o professor Wilton Alcântara, que vai nos falar sobre ser feliz é uma arte. Terça-feira às 20 horas, para quem puder estar conosco aqui. Vamos aguardar o retorno do professor Alexandre. Enquanto isso, eu vou também aqui agradecendo a presença daqueles que já deixaram aqui uma saudação. Maria Barreto. Ok, só um segundo, Alexandre. Maria Barreto, Laís Sá, Júlia Meríssima, o casal Milton e Solange, Sônia Mesquita, Verita Sá, Iris Bueno, Gilca Freitas Tourinho, casal Sérgio e Denise Maia, Andrew Brandenburg e Marcos Dantas. São esses que já deixaram aqui uma saudação para a gente, nós agradecemos a presença deles. Pode continuar, Alexandre. Betinho, eu estou preocupado com o horário, não? Você havia dito que não queria passar de 1 hora. Betinho? Mas aí a gente pode continuar em outras lives, né? Tranquilo. Posso continuar, então? Sim, vai até um ponto em que você possa parar para a gente dar continuidade na próxima live, tá bom? Então vou só contar mais este milagre aqui. Okay. E na próxima live continuamos esse mesmo capítulo. E o Yukteswar disse a ele: você está muito magro, isso não é bom. E afirmou a Yogananda: tudo é a sua mente. Ele mostrou a Yogananda o poder da mente. Todos nós somos poderosos. A doença, muitas vezes, ou talvez em todas ou quase todas as ocasiões, as doenças são provocadas por nossas mentes. Nós aceitamos uma condição de doença, de patologia. Ele afirmou isso a Yogananda e disse: a partir de hoje você estará curado. Os remédios têm suas limitações. A divina força vital criadora não as tem. Acredite, você será forte e sadio. E quando ele afirma isso a Yogananda, ele sente imediatamente que seu corpo ganha vitalidade, maior vitalidade. E ele afirmou que em 2 semanas ele havia engordado bastante, alcançado um peso considerável em 2 semanas, ou seja, mais um milagre de Yukteswar. Na verdade, Yukteswar diria: não foi milagre meu, foi a sua mente. Isso nos lembra o que Jesus falava, né? Jesus, quando curava, ele sempre perguntava: você crê? Por que Jesus perguntava isso? Não era Jesus, mas ele sempre perguntava: você crê? A pessoa tinha que afirmar: sim, eu creio, então você está curado. Mas se a pessoa afirmasse: não, mestre, não creio, nem Jesus era capaz de curar. Então, tudo é a mente. Nossas mentes são poderosas. Saúde e doenças são acontecimentos físicos e até psíquicos que vêm da mente humana, que vêm de nossas mentes. Mas nós podemos dar continuidade a partir daqui, Betinho,
continuando a partir daqui na próxima live, ainda do capítulo 12, que é muito interessante, ainda tem muita coisa nesse capítulo. A obra é muito grande, né? E nós não temos pressa mesmo de correr com o assunto, né? Entrou agora aqui, deu uma boa noite a Monique Ramalho também, além dos que eu já tinha citado. E aí a gente vai fazendo outras lives e, e vai desenvolvendo o assunto, né? Que, como eu disse a você, a ideia é a gente diminui um pouco o tempo das lives, que está chegando a 1h30, 1h40, é muita coisa. E a capacidade que nós temos aqui do StreamYard é limitada. Se a gente gastar tudo em 2, 3 lives, fica difícil. Mas, ô Alexandre, que histórias magníficas, né? Lindas demais de Yogananda, né? E repito, eu não sou capaz de contar como ele escreve. A leitura é infinitamente melhor. Pois é, mas a gente pode imaginar, né? Na verdade, a gente pode imaginar a profundidade, a beleza, né? Da vivenciação, né? Do que eles viveram, né? O que é escrito é um relato, como você disse, de forma muito bonita, muito poética, mas não é como o fato em si, né? E eu trago aquilo que é a minha bagagem também, né? A minha percepção da leitura como discípulo. É verdade. Né? Tem essa contribuição que você dá, todo mundo dá, né? quando comenta um texto, né? É isso aí. Muito bom, muito bom. Agora, então, na próxima, este mesmo título de como continuação. Vai ser esse mesmo capítulo. Eu posso colocar um título diferente, né? Mas o capítulo é o mesmo. Tá. Vai ser o mesmo capítulo. Muito bom, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram conosco. Muito obrigado àqueles que ainda verão a nossa live ainda em vídeo posteriormente. E como eu sempre aviso, nós temos aí na descrição do YouTube o link das lives que o professor já fez aqui conosco, desde o início lá, né, Alexandre? Desde quando nós começamos aqui. Desde o início do canal. Uns 3 anos já. Então é muita live que tem aí para a gente ver. Muita coisa interessante. Para quem quiser fazer uma pesquisa, né? Principalmente sobre Yogananda, mas o professor já falou de diversos assuntos aqui, né? Falou de Francisco de Assis, e outros mestres. São Francisco também, para mim, falar sobre ele é sem igual. A gente percebe isso, a gente sente essa energia em você, meu irmão. Eu acho fantástico isso. Gente, então, muito obrigado a todos, uma boa noite. Fique à vontade, Alexandre, para se despedir do pessoal. Só gratidão sempre, gratidão eterna, Betinho, por essas oportunidades do seu canal, por nossa amizade divina. Pode ser, mas o canal é muito, muito, muito grato ao amor com que você participa conosco, essa atenção, esse carinho que você tem com o canal. Eu vou deixar o carinho por minha parte, porque isso é questão de nossa amizade. Mas o carinho que você tem pelo canal, o respeito, isso não tem preço. Não tem preço. Isso é assim, motivo de muita felicidade de minha parte. Hoje, só para terminar, hoje eu fiz contato com uma irmã querida, que eu e o Willington, no passado, fizemos projetos juntos, trabalhamos. Ela é da Fraternidade Branca, Eunice de Almeida. E ela, quando eu consegui falar com ela, ela reagiu com tanto carinho que eu cheguei a ficar emocionado. Sabe? Porque isso é a coisa de energia mesmo, sabe, Alexandre? E aquilo me emocionou mesmo, porque a forma como ela, depois de mais de 20 anos sem se falar, foi muito, muito legal. E eu com você e com outros aqui, eu tenho tido essa felicidade. A amizade verdadeira é verdade. Faz parte da nossa evolução. Quando alimentamos a amizade, nós evoluímos também, porque é Deus, né? É Deus com Deus.
É uma troca de Deus amizade, com Deus, o amor o da amizade divina. o verdadeiro amigo é Deus, mas esse exercício de amizade entre os seres humanos é Uhum. um treinamento Sim, positivo, né? É de isso aí, minha coração para gente. coração. Coração para coração, como diz o Namastê, né? Minha gente, inscrevam-se, deixem seu like, comentem e compartilhem com seus amigos. Muito obrigado, Alexandre. Forte Gratidão, abraço. Betinho. Namastê. Namastê.